falar de fome e saciedade, essa sem dúvidas é uma aula que você deve assistir e reassistir. É um dos pontos principais para que você se liberte finalmente de fazer dieta, olhando no relógio toda hora para ver o que vai preparar antes de bater as 3 horas da refeição anterior. Primeiro, vamos desmistificar se precisa comer de 3 em 3 horas. Se estamos falando de emagrecimento, não precisa. O que você deve pensar é que o seu corpo é maravilhoso. Ele te sinaliza quando você precisa fazer diversas funções naturais do seu corpo, como fazer xixi, cocô, quando você sente sede, qual a hora de dormir, qual a hora de acordar. Sendo assim, com a fome não seria diferente. O seu corpo ele dá sinais quando ele necessita de energia e de nutrientes. O que acontece é que a gente perde essa percepção no momento que colocamos relógio para fazer nossas refeições e quando comemos, mesmo sem fome de verdade. Então, o primeiro ponto é voltar a reconhecer quando você realmente está com fome. A fome real, ela não é seletiva, ou seja, você não pensa no que você vai comer. Você simplesmente vai e faz o que estiver disponível para sanar esse sinal fisiológico. Você sente mau humor, desconforto no estômago e se ao beber um copo de água não passar, então realmente é fome. Diferente da vontade. A vontade ela é seletiva. Você pensa no que gostaria de comer naquele momento, você não sente desconforto no estômago, não sente dores de cabeça. E existem também os tipos de vontades. Então, ela pode ser social, que é quando você tem um evento, por exemplo, um aniversário, e você já começa a pensar no que terá nesse aniversário, como um brigadeiro, bolo, beijinho. Ela pode ser específica, que é quando faz tempo que você não come algo e de repente você pensa que gostaria de comer um alimento específico. Vamos dar um exemplo aqui, um croissant. Ela pode ser emocional, que é quando você desconta alguns sentimentos e sensações no alimento sem perceber, achando que os alimentos vão anestesiar as suas emoções. E é esse tipo de vontade que é essencial que você se observe se tem sempre se repetido, porque se tem sempre se repetido, é ideal que você procure ajuda terapêutica. Então, a partir de agora, você vai observar quando realmente sente fome e quando é apenas vontade e não vai mais se preocupar em ficar agendando horários das suas refeições. Claro que aqui cada um tem uma rotina, mas como falamos, tudo é planejamento e aqui sim você pode reparar quais os horários que geralmente surge essa fome, apenas para que você tenha sempre algo já preparado para comer em momentos que você não estiver em casa. Agora, vamos falar de outro ponto importante, a saciedade. É outra sensação que perdemos ao longo do tempo. Pode ser desde criança, por exemplo, quando a mãe sempre está lhe forçando para que você comesse mais de uma colherada, mesmo já estando satisfeito. Pode ser após se tornar adulto, né? Por quê? Que na correria desse dia a dia que a gente se alimenta de forma que não se deve, comendo com pressa, fazendo com que o organismo não tenha tempo de reconhecer essa saciedade. E essas situações, elas desregulam os hormônios que agem para nos dizer que já podemos parar de comer. E como ajudamos então esses hormônios a se regular? Mastigando devagar para que o corpo comece a ter tempo de perceber essa saciedade. Outra forma de regularmos essa sensação é praticando Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. E como que a gente faz isso? Comer lentamente, sem distrações de celular, televisão e tablet, respeitando os sinais de fome que já falamos aqui, distinguindo entre o que é fome de verdade, os tipos de vontade, engajando os seus sentidos, notando cores, cheiros, sons e texturas, sabores desses alimentos, aprendendo a lidar com a culpa e a ansiedade sobre a comida, comendo para manter a saúde e o bem-estar, percebendo os efeitos que a comida gera em seus sentidos e apreciando a sua comida, certo? Essa aula é importante e vai fazer toda a diferença. Então, se você precisar, assista novamente, anote tudo e comece a testar no seu dia a dia, ok? Um beijo e até a próxima aula!